O livro de Lamentações foi composto no contexto da destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 antes da Era Comum. Esse evento marcou o fim do reino de Judá, com a destruição do Templo de Salomão, a devastação da cidade e o exílio de grande parte da população para a Babilônia. O cerco de Jerusalém foi um período de extrema fome, violência e sofrimento. O livro de Lamentações reflete essa realidade por meio de um conjunto de 5 poemas fúnebres que expressam lamento, dor e um senso de abandono divino. Ele descreve detalhadamente as condições dos sobreviventes, a fome nas ruas, a humilhação do povo e a aparente ira de Deus contra Judá. Acredita-se que o texto tenha sido escrito logo após os eventos da destruição, possivelmente entre 586 e 550 antes da Era Comum, enquanto os sobreviventes ainda estavam lidando com as consequências da catástrofe. Embora a tradição judaica atribua a autoria a Jeremias, o livro não menciona explicitamente um autor. Além de descrever a destruição, Lamentações também possui um tom teológico, sugerindo que a queda de Jerusalém foi uma punição pelos pecados da nação. No entanto, o livro não termina com total desesperança, pois há trechos que indicam um desejo de restauração e reconciliação com Deus. Na tradição judaica, o livro passou a ser recitado anualmente em Tisha B'Av, um dia de jejum que lembra a destruição do templo. No cristianismo, Lamentações foi interpretado ao longo da história como um chamado ao arrependimento, em alguns círculos associado ao sofrimento de Cristo. O livro de Lamentações tem um lugar significativo tanto na Bíblia hebraica quanto na tradição cristã, mas sua posição no cânone e sua interpretação variam entre essas tradições. Na Bíblia hebraica, no judaísmo, Lamentações faz parte da seção chamada Ketuvim, escritos, e está incluído nos 5 rolos Megilot, um grupo de livros lidos em ocasiões específicas do calendário judaico. Lamentações é tradicionalmente recitado no Tisha B'Av, um dia de jejum que lembra a destruição dos 2 templos de Jerusalém. Apesar de ser frequentemente associado ao profeta Jeremias, o livro não o menciona como autor, e sua inclusão entre os Ketuvim e não entre os Neviim, profetas, reforça a ideia de que ele é uma obra litúrgica e poética, em vez de uma profecia formal. Na tradição cristã, no Antigo Testamento cristão, Lamentações geralmente aparece logo após o livro de Jeremias, seguindo a tradição da Septuaginta e da Vulgata, que associam o livro ao profeta Jeremias. Por essa razão, em algumas versões cristãs mais antigas, Lamentações chega a ser chamado de Lamentações de Jeremias. A principal diferença é que, enquanto o judaísmo coloca Lamentações nos Ketuvim, na tradição cristã ele está dentro da seção dos profetas maiores, junto com Jeremias, Isaías e Ezequiel. Isso enfatiza uma leitura mais profética e teológica do livro, relacionada ao juízo divino e à restauração. Diferenças de texto e interpretação. O conteúdo do livro é essencialmente o mesmo nas versões judaicas e cristãs, pois Lamentações foi preservado de maneira bastante uniforme no texto massorético, usado na Bíblia hebraica, e na Septuaginta, usada pelos primeiros cristãos. Pequenas variações existem entre as versões grega, latina e hebraica, mas nada que mude o significado central. Quanto à interpretação, no judaísmo, Lamentações é lido como um lamento nacional sobre a destruição de Jerusalém e o sofrimento do povo de Israel, com ênfase na necessidade de arrependimento e esperança na restauração futura. No cristianismo, além dessa leitura histórica e teológica, alguns intérpretes associam a dor expressa no livro ao sofrimento de Cristo, especialmente na tradição da Semana Santa e na espiritualidade da paixão. Apesar dessas diferenças em ambas as tradições, Lamentações permanece um texto profundamente litúrgico e emocional, usado para refletir sobre o sofrimento, a perda e a esperança da redenção. O livro de Lamentações é uma obra profundamente poética e cuidadosamente estruturada, refletindo a dor da destruição de Jerusalém em 586 antes da Era Comum. Seu estilo literário combina lamentos, imagens vívidas e uma organização formal que enfatiza o desespero e a busca por redenção. Estrutura poética e acrósticos. Lamentações é composto por 5 capítulos, cada um funcionando como um poema separado. Destes, 4 seguem um padrão acróstico baseado no alfabeto hebraico.
Os capítulos 1, 2 e 4 possuem 22 versículos, cada um começando com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. O capítulo 3 também é acróstico, mas cada letra do alfabeto introduz 3 versículos seguidos, resultando em 66 versículos. Esse é o centro do livro e apresenta um tom de esperança no meio do lamento. O capítulo 5, embora tenha 22 versículos, não segue o padrão acróstico, sugerindo uma quebra intencional da estrutura como reflexo do caos e da desesperança final. Estilo lamentativo e imagens poéticas. O livro segue o estilo literário das elegias, poemas de lamentação que eram comuns no Antigo Oriente Próximo. Entre suas principais características estão tons de tristeza e sofrimento. O autor expressa profunda dor pela destruição de Jerusalém e pela ruína do povo de Israel. Personificação de Jerusalém. A cidade é retratada como uma mulher viúva e humilhada, uma metáfora que enfatiza sua vulnerabilidade e luto. Contraste entre passado e presente. O livro frequentemente compara a glória passada de Jerusalém com sua situação de desolação. Imagens vívidas do sofrimento. Há descrições de fome extrema, mães que veem seus filhos morrerem e a destruição do templo, criando um impacto emocional forte. Tensão entre justiça e esperança. Lamentações oscila entre a aceitação do castigo divino e o clamor por misericórdia. O capítulo 3, por exemplo, contém um dos poucos momentos de esperança, afirmando que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. No entanto, o livro termina sem uma resolução definitiva, refletindo a angústia do povo diante do exílio e da destruição. Essa combinação de estrutura formal rígida, acrósticos, com emoção intensa e desesperança crescente, torna Lamentações um dos textos mais poderosos da Bíblia hebraica, ao mesmo tempo artístico e teológico. O Livro de Lamentações foi transmitido ao longo da história por meio da tradição oral e escrita, preservado tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Seu impacto religioso e litúrgico foi significativo, tornando-se um texto fundamental para a reflexão sobre o sofrimento, a destruição de Jerusalém e a relação entre Deus e seu povo. Transmissão e preservação do texto. Lamentações foi escrito em hebraico e se manteve preservado no texto massorético, que é a base da Bíblia hebraica. O livro também foi traduzido para o grego na Septuaginta, para o latim na Vulgata e para outras línguas antigas, como o siríaco. Essas versões ajudaram na sua disseminação pelo mundo judaico e cristão. Apesar de algumas variações textuais entre essas traduções, o conteúdo essencial do livro permaneceu intacto ao longo dos séculos. Manuscritos de Lamentações foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, o que indica sua circulação no período do Segundo Templo e reforça sua importância na identidade judaica após a destruição de Jerusalém. Importância na tradição judaica. No judaísmo, Lamentações faz parte dos 5 rolos e é lido anualmente no Tisha B'Av, dia de jejum que lembra a destruição dos 2 templos de Jerusalém. O livro não apenas recorda o trauma da destruição babilônica, mas também se tornou um símbolo de luto coletivo para outras tragédias da história judaica, como a destruição pelo Império Romano em 70 da Era Comum e eventos como a perseguição na Idade Média e o Holocausto. Além do uso litúrgico, rabinos e comentaristas judeus interpretaram Lamentações como um chamado ao arrependimento, enfatizando a ideia de que o sofrimento de Israel foi consequência de seus pecados, mas que a misericórdia divina sempre permite a restauração. Importância na tradição cristã. No cristianismo, Lamentações foi incorporado ao Antigo Testamento e, na tradição ocidental, colocado logo após o livro de Jeremias, reforçando sua associação com o profeta. Durante a Idade Média, o livro foi usado em liturgias da Semana Santa, especialmente nos rituais das trevas, para refletir sobre o sofrimento de Cristo e o luto pela sua morte. Além disso, teólogos cristãos interpretaram Lamentações como uma alegoria do castigo divino e da esperança na redenção. A destruição de Jerusalém passou a ser vista como um prenúncio do juízo final e, em algumas tradições, como um reflexo do sofrimento da Igreja ou até da humanidade caída. Relevância contemporânea. Até hoje, Lamentações continua sendo um texto de profunda relevância tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Ele é lido em contextos de luto e reflexão sobre tragédias, além de servir como um lembrete
da resiliência do povo diante da destruição e da esperança na restauração divina. O Livro de Lamentações tem um papel central na liturgia judaica, especialmente no Tisha B'Av, e sua interpretação no cristianismo também carrega significados importantes, especialmente ligados ao sofrimento e à redenção. No judaísmo, Lamentações e o Tisha B'Av. O Tisha B'Av é um dos dias mais solenes do calendário judaico, um dia de jejum e luto que lembra a destruição dos dois templos de Jerusalém. O primeiro templo, destruído pelos babilônios em 586 antes da Era Comum. O segundo templo, destruído pelos romanos em 70 da Era Comum. Durante esse dia, os judeus observam práticas de luto, como não comer, não beber, não usar sapatos de couro e não cumprimentar outras pessoas. O livro de Lamentações, Eishá, em hebraico, é recitado em tons melancólicos nas sinagogas, geralmente à luz de velas ou em ambiente escurecido, como forma de recordar a dor da destruição de Jerusalém. Além da destruição dos templos, Tisha B'Av passou a ser associado a outros momentos trágicos da história judaica, como a expulsão dos judeus da Espanha em 1492 e perseguições durante a Idade Média e o Holocausto. Assim, o livro de Lamentações se tornou um símbolo do sofrimento do povo judeu ao longo da história. No cristianismo, Lamentações e o sofrimento redentor. No cristianismo, o livro de Lamentações está incluído no Antigo Testamento, geralmente ao lado do livro de Jeremias, reforçando sua relação com o profeta. A interpretação cristã tradicional vê o sofrimento descrito no livro de duas maneiras principais, como um exemplo de castigo divino, que reforça a necessidade de arrependimento e fidelidade a Deus, como um prenúncio do sofrimento de Cristo, especialmente durante a sua paixão. Na tradição católica e ortodoxa, Lamentações é lido durante a Semana Santa, em especial nos ofícios das trevas, Tenebrae, que simbolizam o sofrimento e a morte de Cristo. Algumas leituras cristãs também associam a destruição de Jerusalém com o julgamento divino contra o povo judeu por ter rejeitado Jesus, uma interpretação polêmica que foi historicamente usada de forma antissemita, mas que hoje é amplamente rejeitada por teólogos modernos. Conclusão. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, Lamentações é um livro de profundo lamento e reflexão. No judaísmo, ele é o coração do Tisha B'Av, marcando a dor coletiva pela destruição de Jerusalém e outras tragédias. No cristianismo, ele está ligado à ideia do sofrimento redentor e é usado na liturgia para expressar tristeza e arrependimento. As interpretações judaicas e cristãs do livro de Lamentações diferem em seus enfoques teológicos e históricos, especialmente no que diz respeito ao significado do sofrimento e da destruição de Jerusalém. Essas diferenças refletem as perspectivas únicas de cada tradição sobre o relacionamento entre Deus e seu povo, a questão do pecado e a esperança de redenção. A causa do sofrimento: justiça divina versus juízo escatológico. No judaísmo, a destruição de Jerusalém em 586 antes da Era Comum é interpretada como uma consequência direta dos pecados do povo de Israel, especialmente a idolatria e a corrupção moral. O livro de Lamentações reflete essa visão ao descrever Jerusalém como uma cidade castigada por Deus, mas que ainda mantém a esperança na restauração. No cristianismo, a destruição de Jerusalém pode ser vista como um evento escatológico ou um sinal do juízo divino mais amplo. Em algumas tradições cristãs antigas, a destruição foi associada ao castigo pela rejeição de Jesus como Messias, particularmente em relação à destruição do templo em 70 da Era Comum pelos romanos. 2. A interpretação do sofrimento coletivo. No judaísmo, o sofrimento descrito em Lamentações é interpretado como uma experiência coletiva do povo judeu, um lamento nacional pelo exílio e pela perda de Jerusalém. O livro é recitado anualmente no Tisha B'Av, um dia de jejum e reflexão sobre tragédias históricas do povo judeu. No cristianismo, o sofrimento de Jerusalém pode ser entendido como uma metáfora do sofrimento humano em geral, e em algumas tradições é associado ao sofrimento de Cristo. O livro também é usado liturgicamente na Semana Santa, refletindo a tristeza da crucificação antes da esperança da ressurreição. 3. A perspectiva sobre a restauração.
No judaísmo, a esperança expressa em Lamentações está ligada à restauração de Jerusalém e ao retorno do povo judeu à sua terra. O livro não sugere uma mudança na aliança entre Deus e Israel, mas sim a necessidade de arrependimento para que Deus traga a redenção. No cristianismo, algumas interpretações veem a restauração de Jerusalém como um evento espiritual do reino de Deus e a redenção oferecida por Cristo. Assim, enquanto os judeus aguardam a reconstrução física de Jerusalém e do templo, os cristãos podem interpretar essa restauração de forma simbólica, representando a nova aliança estabelecida com Cristo. Chakra 4. Jerusalém como símbolo teológico. No judaísmo, Jerusalém continua sendo o centro da identidade religiosa e nacional do povo judeu. A destruição é vista como uma tragédia histórica, mas com a certeza de que Deus um dia restaurará a cidade e o templo. No cristianismo, especialmente em interpretações teológicas mais desenvolvidas, Jerusalém pode ser entendida como um símbolo da Jerusalém celestial, a cidade espiritual onde os justos viverão no fim dos tempos, conforme descrito no livro do Apocalipse. Em conclusão, enquanto no judaísmo Lamentações reforça o luto pela destruição de Jerusalém e a necessidade de arrependimento para alcançar a restauração, no cristianismo, o sofrimento descrito no livro muitas vezes é interpretado à luz da teologia cristã sobre o pecado, a redenção e o destino final da humanidade. Apesar das diferenças, ambas as tradições reconhecem em Lamentações uma obra profundamente emotiva, que expressa dor, arrependimento e esperança. O livro de Lamentações expressa o conceito de sofrimento coletivo de maneira intensa e poética, refletindo a dor do povo de Israel diante da destruição de Jerusalém. Esse sofrimento é apresentado como consequência da justiça divina, um tema central tanto na teologia judaica quanto na teologia cristã, embora com interpretações diferentes. O sofrimento coletivo como reflexo do pecado nacional. Lamentações descreve o sofrimento não apenas como uma tragédia individual, mas como algo que afeta toda a comunidade. A cidade de Jerusalém é personificada como uma mulher viúva e humilhada, reforçando a ideia de que o povo, como um todo, passa pela aflição causada pela destruição do templo e do exílio. No judaísmo, esse sofrimento é visto como um castigo coletivo pelos pecados da nação, especialmente a idolatria, a corrupção moral e a quebra da aliança com Deus. O livro deixa claro que Deus não abandonou Israel definitivamente, mas permitiu o castigo para purificar e corrigir o povo. O lamento, portanto, é acompanhado por um apelo ao arrependimento. No cristianismo, essa dor pode ser interpretada como um exemplo do sofrimento humano causado pelo pecado, e em algumas tradições como um prenúncio do juízo divino. Alguns teólogos cristãos antigos viram na destruição de Jerusalém um sinal do juízo sobre Israel, enquanto outros focaram na dimensão universal do sofrimento e na necessidade da salvação oferecida por Cristo. 2. A justiça divina e a esperança de restauração. Lamentações oscila entre a dor e a esperança. O sofrimento é reconhecido como resultado da justiça divina, mas há também a certeza de que Deus é misericordioso e pode restaurar seu povo. Na teologia judaica, essa esperança se manifesta na crença de que Deus irá restaurar Jerusalém e que o exílio não será eterno. A leitura de Lamentações no Tisha B'Av reforça a ideia de que o sofrimento judaico ao longo da história faz parte de um ciclo de queda e redenção. Na teologia cristã, especialmente na tradição católica e ortodoxa, há uma conexão entre o sofrimento descrito em Lamentações e o sofrimento redentor de Cristo. A destruição de Jerusalém pode ser vista como um sinal da necessidade de uma nova aliança com Deus, através de Jesus. O papel do sofrimento na relação com Deus. Lamentações não apenas reconhece o sofrimento, mas o transforma em oração. A lamentação se torna um meio de diálogo com Deus, no qual o povo expressa sua dor, confessa suas falhas e pede misericórdia. No judaísmo, isso reforça a ideia de que o relacionamento entre Deus e Israel continua, mesmo no meio da punição. O sofrimento pode ser uma forma de purificação e um caminho para a renovação da aliança. No cristianismo, essa ideia se conecta com o conceito de que o sofrimento pode ter um propósito redentor, seja como meio de crescimento espiritual, seja como participação no sofrimento de Cristo.
O livro de Lamentações apresenta o sofrimento coletivo como resultado da justiça divina, mas também como uma oportunidade para o arrependimento e a restauração. No judaísmo, esse sofrimento é parte da história contínua da relação entre Deus e Israel, enquanto no cristianismo ele pode ser interpretado como um reflexo do sofrimento humano diante do pecado e da necessidade de redenção. O livro de Lamentações tem sido usado ao longo da história para refletir sobre crises políticas e religiosas, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Sua mensagem de sofrimento coletivo, destruição e esperança de restauração permitiu que ele fosse reinterpretado em descontextos históricos, servindo como um espelho para momentos de catástrofe e perda. No judaísmo, Lamentações como reflexão sobre tragédias nacionais. Desde sua composição, Lamentações tem sido um texto central para a identidade judaica em tempos de crise. Seu uso no Tisha B'Av mostra como ele foi incorporado à memória coletiva do povo judeu. 1. A destruição do Segundo Templo, 70 da Era Comum. A destruição de Jerusalém pelos romanos foi vista como uma repetição da tragédia babilônica. Lamentações passou a simbolizar a perda definitiva da soberania judaica sobre a terra de Israel e o início do longo exílio. Rabinos da época conectaram a destruição com pecados como o ódio gratuito, reforçando a ideia de que a desunião interna levou ao castigo divino. 2. A Idade Média e as perseguições. Durante a Idade Média, comunidades judaicas perseguidas usaram lamentações para expressar o luto por massacres, expulsões e pogroms. A destruição de Jerusalém era frequentemente comparada às perseguições na Europa, como as Cruzadas, quando milhares de judeus foram mortos. 3. O Holocausto e a destruição moderna. No século XX, após o Holocausto, Lamentações voltou a ser um texto de grande importância. Muitos sobreviventes viram na linguagem do livro uma forma de expressar o horror do genocídio nazista. O luto pelo templo foi ampliado para incluir o luto pelas comunidades judaicas destruídas na Europa. No cristianismo, Lamentações como reflexão sobre sofrimento e crise religiosa. O cristianismo incorporou Lamentações ao seu pensamento teológico e litúrgico, especialmente em momentos de crise. 1. A paixão de Cristo e a Semana Santa. Na tradição cristã, o sofrimento descrito em Lamentações foi associado ao sofrimento de Cristo na cruz. O lamento sobre Jerusalém foi interpretado como um reflexo da dor da humanidade diante do pecado. No catolicismo e na ortodoxia, trechos de Lamentações são usados nos rituais da Semana Santa, especialmente nos ofícios das trevas, que simbolizam o luto pela morte de Jesus. 2. A Reforma Protestante e as guerras religiosas. Durante a Reforma Protestante, algumas correntes reformadas viram na destruição de Jerusalém uma metáfora para a corrupção da Igreja Católica. Durante as guerras de religião, século XVI e XVII, Lamentações foi usado para expressar o sentimento de decadência e julgamento divino sobre nações envolvidas em conflitos religiosos. 3. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Após as guerras mundiais, teólogos cristãos revisitaram Lamentações para refletir sobre o sofrimento causado pelos conflitos. Alguns viram na destruição de Jerusalém uma imagem do que aconteceu com cidades europeias bombardeadas e destruídas. Conclusão: ao longo da história, Lamentações tem servido como um espelho para sociedades em crise. No judaísmo, foi um texto fundamental para lembrar e lamentar tragédias nacionais, reforçando a identidade do povo judeu em tempos de exílio e perseguição. No cristianismo, foi usado para refletir sobre o sofrimento humano, a justiça divina e momentos de crise na igreja e na sociedade. O livro de Lamentações dialoga diretamente com os escritos dos profetas Jeremias, Isaías e Ezequiel, que abordam a destruição e a restauração de Jerusalém. Esse diálogo ocorre tanto na explicação das razões do castigo divino, quanto na promessa de um futuro restaurado. 1. Lamentações e Jeremias: o sofrimento e o castigo de Jerusalém. O livro de Jeremias e Lamentações são frequentemente conectados, pois Jeremias é tradicionalmente considerado o autor de Lamentações, embora essa autoria não seja unanimemente aceita pelos estudiosos. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém por causa da infidelidade do povo e do abandono da aliança com Deus. Jeremias 7.
Essa mesma mensagem aparece em Lamentações 1, que descreve a cidade como uma viúva abandonada. Ah, Jeremias viveu a queda de Jerusalém e lamentou o sofrimento do povo, algo refletido no tom desesperador de Lamentações 2, que fala sobre o cerco, a fome e a destruição do templo. Apesar do tom de julgamento, Jeremias também anuncia a promessa da nova aliança. Jeremias 31, que é um contraponto à dor expressa em Lamentações. A ideia de que Deus não abandonará Israel aparece em Lamentações 3, 20, 23, que diz: As misericórdias do Senhor não têm fim. 2. Lamentações e Isaías, o julgamento e a consolação de Sião. O livro de Isaías também trata da destruição de Jerusalém, mas coloca forte ênfase na esperança da restauração. Assim como Lamentações, Isaías descreve Jerusalém como uma mulher humilhada e abandonada. Isaías 1:21 diz: Como se tornou prostituta a cidade fiel, enquanto Lamentações 1 fala de Jerusalém como uma viúva que perdeu sua glória. No entanto, Isaías enfatiza que Deus restaurará Sião, trazendo paz e justiça. Isaías 42. Essa promessa é menos evidente em Lamentações, mas aparece em Lamentações 5:21, que pede a Deus que restaure o povo. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos restaurados. Isaías 53 apresenta o conceito do servo sofredor, uma figura que sofre pelo pecado do povo. Esse tema de sofrimento redentor ressoa com Lamentações 3, onde o autor suporta dor e humilhação, mas mantém a fé na compaixão de Deus. 43. Lamentações e Ezequiel, o exílio e a restauração do templo. O profeta Ezequiel viveu durante o exílio na Babilônia e recebeu visões tanto da destruição de Jerusalém quanto de sua futura restauração. Assim como Lamentações, Ezequiel 7 descreve a queda de Jerusalém como um evento catastrófico com fome, espada e destruição. Em Lamentações 4 há descrições vívidas da miséria do povo, que morre de fome e sede. Ezequiel enfatiza que Deus puniu Jerusalém por causa da idolatria. Ezequiel 6 é algo que também aparece em Lamentações 1, 8, 9, que menciona os pecados de Sião. No entanto, Ezequiel traz uma visão mais concreta da restauração do templo e da cidade. No final do livro, ele descreve a reconstrução de um novo templo glorioso. Ezequiel 40, 48. Essa restauração é menos explícita em Lamentações, mas o clamor por renovação está presente no último capítulo. Conclusão: o livro de Lamentações se conecta profundamente com Jeremias, Isaías e Ezequiel, formando um diálogo sobre a queda e a redenção de Jerusalém. Jeremias enfatiza a justiça do castigo, Isaías oferece esperança e consolo, e Ezequiel traz a promessa da reconstrução do templo. Lamentações, por sua vez, expressa o lamento pelo sofrimento imediato, mas mantém um fio de esperança na misericórdia divina.